Olá, pessoal, boa noite. Iniciamos agora mais uma conversa sobre inclusão, uma iniciativa do setor de musicografia Braille e apoio à inclusão da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Hoje teremos a segunda parte da conversa com o Edbergon Bezerra e o Maurício Slabão. Semana passada fizemos o primeiro momento. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez. Boa noite, Davi. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite, Maurício. Bom, olha só, a nossa conversa de hoje terá como tema principal o processo de aprendizagem e cultura inclusiva, né? E por esse motivo, ela se chama Ayuban, que é um termo que vem do Tupi e significa abraçar, né? Então, além de Edbergo e Maurício, né, estão conosco também online as pessoas que formam a equipe coordenadora do Sembraim, a professora Catarina Chin, Elizabeth Kanzak e Agamenon de Moraes, né? E também estão conosco os monitores e bolsistas dos projetos de extensão voltados para a inclusão no âmbito da Escola de Música e também os bolsistas, né, do Sembraim. Então, antes de iniciarmos a conversa, vou retomar, né, fazendo a apresentação dos nossos convidados, né? Caso você ainda não tenha visto a primeira parte, ela já está disponível aqui no nosso canal do Sembraim, né? Então, vai lá na lista dos vídeos, vai ter lá a conversa, né, com o Edbergo e Maurício. Aproveito também para convidá-los e convidá-las a se inscreverem, né, no canal e ficar por dentro das próximas atividades, né, que estarão disponíveis aqui e integrar esses momentos conosco também. Tá? Vamos lá. Edbergon Varela é mestre em Educação Musical pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atuou como professor substituto na Escola de Música da UFRN nos anos de 2018, 19 e 20, né? É professor efetivo no município de Parnamirim desde 2016, né? E na área de educação musical tem se dedicado à pesquisa sobre os processos de aprendizagem na educação inclusiva e especial, sobretudo no ensino de música para pessoas com deficiência visual. Maurício Slabão é mestrando em música pela UFRN, é licenciado em música também pela universidade, é professor colaborador voluntário aqui na Escola de Música desde 2018, né, em 2018, ministrando as disciplinas da área de música e educação especial e musicografia Braille. É professor de música na rede privada de ensino e professor de teoria musical em escola especializada. Maurício atuou como professor e monitor do projeto Esperança Viva em diversos grupos de inclusão, né? E é o Grupo Esperança Viva, que trata de música e deficiência visual, Coral Vivendo o Canto, que já aborda a questão, né, é um coral inclusivo, né, também trazendo pessoas com deficiência visual. O Grupo Som Azul, que trabalha com pessoas com autismo. Maurício também foi bolsista de iniciação à docência, né, o PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, entre os anos 2014 e 2015. Aí ele possui as seguintes áreas de interesse para pesquisa: educação, educação especial e inclusiva, formação de professores, musicografia Braille, adaptação de materiais, metodologias e currículos. Bem-vindos, pessoal. Muito obrigado, tá, por mais esse tempo, né, a disponibilidade de vocês. Convido já, né, quem está nos acompanhando online a deixarem suas perguntas no decorrer da conversa e aí a gente vai inserindo aqui no nosso papo, né. Na semana passada, nós finalizamos a conversa fazendo uma pergunta, né, provocando os nossos convidados a pensarem sobre a questão do aprendizado e cultura da inclusão, né, da educação musical, lidando com pessoas com outras deficiências, né? Então entraria aí além da educação das pessoas com deficiência visual, as pessoas autistas, né, pessoas com deficiência física, síndrome de Down, tal. E aí de repente partindo ali dos projetos de extensão voltados a esses públicos, né, dentro da escola de música. Então foi uma pergunta, né, que eles vieram pensando aí durante essa semana. E aí peço para que Edbergon inicie essa fala, né, trazendo aí como ele analisa, né, esse aprendizado e a construção dessa cultura inclusiva dentro da escola. E aí, na sequência, Maurício já pode, né, trazer também suas percepções, tá bom? Vamos lá, pessoal. Fala tá com você, Edbergon. Obrigado. Obrigado, Davi. Obrigado, Maurício, por estar participando aqui com a gente, certo? Gostaria de agradecer o convite mais uma vez, estar aqui, poder colaborar com vocês, certo? Com essa discussão dentro da área da educação musical e da inclusão. Então, gostaria assim, a pergunta que foi feita no último sábado, né, que é como vocês percebem a aprendizagem e a cultura da inclusão
dentro da educação musical com outras deficiências. E aí eu faço uma nova pergunta, que aí eu vou tentar responder de acordo com o meu ponto de vista, e aí para a gente aprofundar mais essa discussão, né? O contexto, essa pergunta ela deve ser voltada assim, para qual contexto, né, de ensino de educação musical está sendo trabalhado? É o contexto da escola especializada? É dentro da universidade? Em escola de ensino básico ou projetos sociais? Então, dependendo do contexto que está sendo trabalhada a educação musical, eu acredito que haja as formas de adaptação e os objetivos da aula da educação musical dentro de cada contexto, né? Eu vou falar especificamente do projeto Esperança Viva, na qual fui monitor desde 2011, depois professor formado, colaborador, e aí, assim, eu pude observar, né, como é que se dava em outras, embora estivesse muito envolvido dentro da educação com deficiência visual, também participar de outros projetos, né? Como já fui observá-los com os autistas, com síndrome de Down, então vou falar um pouco sobre eles. Então, dentro do Esperança Viva, foi percebido que a musicalização com outras deficiências, elas já estão bem avançadas, não é? Com relação à adaptação, à metodologia do professor, e aí eu trago como exemplo o ensino, a musicalização com os autistas, que é o grupo Som Azul. E a gente percebe que o resultado final, que são os musicais, com esses alunos, é assim um resultado maravilhoso, né? Então a gente percebe que, assim, falando mais específico sobre o autismo, que existe um espectro, né, autista, que a gente não, são vários tipos né, níveis de autismo, então a gente percebe que é um trabalho bem minucioso, delicado, essa adaptação, mas a gente percebe um avanço, né? Os professores compreendem que esse método, essa estratégia de ensino, ela é lenta, mas constante. Então, é isso que a gente percebeu no Esperança Viva. Eu trago só um relato de alguns alunos do Esperança Viva, logo no início, mesmo de 2011, a gente começou em setembro de 2011, quando foi em dezembro, no finalzinho a gente fez uma apresentação, né? E aí os alunos acharam, os alunos com deficiência, acharam que o projeto iria terminar. Por quê? Porque eles já estavam acostumados com projetos que acabavam logo. Eram projetos, eu chamava projeto de verão, aquele projeto de férias. Você faz um mês, 2 meses, quer dizer, muitos faziam curso de artesanato, fotografia, outros, e era um curso de 2, 3 meses no máximo, assim. Já o projeto, quando chegou em dezembro, a professora Catarina falou assim, ó, então até próximo ano, até 2012, a gente vai retornar, e os alunos ficaram surpreendidos. Por quê? Porque dentro do projeto Esperança Viva, esse ensino de musicalização, embora em alguns projetos de forma lenta, ela é constante e ela tem um objetivo a longo prazo, né? A gente não espera dos alunos que estão trabalhando dentro da educação musical, que estão tendo aula de música, um resultado rápido, mas a gente percebe que o resultado a longo prazo é pensado de uma forma bem estratégica e a gente já está conseguindo ver resultado. E aí, com os autistas, mais ainda, porque você, dentro de uma sala com vários tipos de autistas, com alguns não verbais, alguns mais inibidos socialmente, né? Que até a ideia do autismo vem disso. Você dentro de si a pessoa socialmente não olha nos olhos, né? Em alguns casos, né? Em outros casos a gente já percebe que são bem desenrolados. E aí a gente viu que a adaptação de materiais, as estratégias foram tão avançadas. Vou dar um exemplo com as cantigas que foram utilizadas, cantigas de roda, na qual foram incluídas os pais, professores, monitores, e aí era um trabalho de rotina, toda a aula feita a mesma situação, e aí a gente percebeu já um avanço de alguns, né, com relação a isso. Então, a gente percebe um avanço na adaptação de materiais, nas estratégias, com o exemplo dos autistas. Síndrome de Down, a mesma coisa. Agora, eu gostaria de trazer um ponto importante nessa situação, que é essa inclusão, né? A pergunta fala da cultura da inclusão na educação musical, ela deve ser pensada de uma forma
com calma. Por que eu estou falando calma? Vou dar um exemplo o Projeto Esperança Viva tem um grupo de flauta doce, que são de alunos cegos. Inicialmente, no início, eu acredito que 2012, 2013, a gente tentou trabalhar com o síndrome de Down, uma aluna síndrome de Down dentro do projeto com os cegos. Inicialmente não deu certo, porque a questão mesmo o convívio entre eles, né, e a especificidade de cada deficiência dificultou muito essa interação. Então, o que foi feito? Foi feito um projeto, né, dentro do projeto Esperança Viva, aulas com alunos com síndrome de Down, pessoas com síndrome de Down. E aí essa aluna, ela se sentiu mais envolvida dentro do grupo com síndrome de Down, mas assim, ao longo do ano, no final a gente fez um encerramento musical na qual foi utilizada a participação de todos. E aí eu trago o segundo exemplo, que é o exemplo de Gessé, que já, né, participou da live aqui outro dia, que é um professor com deficiência visual, e ele trabalhou com os autistas. E os autistas reconheceu ele como o regente, como professor, e mesmo ele com a deficiência visual, não foi um empecilho para que ele realizasse um bom trabalho. Então, mas isso só foi possível porque a gente foi trabalhado com os síndrome de Down de uma forma, as pessoas com deficiência visual de outra forma, e depois fez essa junção. Então, eu acho que essa cultura de inclusão ela deve ser realizada, mas não de qualquer forma, de qualquer jeito. Colocar pessoas de várias deficiências dentro de uma sala e falar que é inclusão. Não necessariamente é inclusão. Então, essa inclusão deve ser pensada estrategicamente para que eles se sintam, primeiramente, incluídos, não é nem o ato de colocar eles no meio de uma sociedade e falar que está sendo incluído, não. É que eles se sintam incluídos. E aí, diante desse processo mesmo, que aí eu falo agora, o processo de ensino-aprendizagem, eles consigam se envolver, se interagir, e aí, de fato, eu acredito que há inclusão, certo? Então, assim, inicialmente eu gostaria de falar primeiro do Projeto Esperança Viva, que é justamente um espelho para nós, assim, quando eu for trabalhar em outros contextos, no qual eu vou falar daqui a pouco sobre o ensino né, na educação básica, eu utilizo sempre o projeto Esperança Viva como uma estratégia, como um espelho, né, como um exemplo, um bom exemplo para ser utilizado em outros contextos. Claro que com as adaptações necessárias, porque o projeto Esperança Viva, ele está dentro de um contexto do projeto de extensão, dentro da universidade, com pessoas, né, que abraçaram a causa de uma forma, né, uma forma boa, assim, bem efetiva, mas a gente tenta ao máximo pegar todo esse exemplo de avanço, né, na educação musical e levar para outros contextos. Mas eu acredito, assim, no meu ponto de vista, acredito que para outras deficiências ainda, na minha concepção, tem algumas deficiências que é um pouco mais difícil trabalhar a educação musical, até pelo preconceito, que é o caso, por exemplo, dos surdos, né? Ah, surdo não aprende música. Enquanto vários lugares que a gente chega que fala sobre o ensino de música para surdos, aí eles falam, mas eles não escutam? Para que ensinar surdo? Então a gente tem que primeiro quebrar esse preconceito, né, para começar a realizar um bom trabalho, né, na educação musical com as pessoas surdas, certo? Então depois eu entro mais sobre a educação básica, mas mais sobre isso. O projeto Esperança Viva é um exemplo mesmo de situação que a música, a cultura de inclusão está sendo de fato, né, efetivo, né, para outras deficiências. Obrigado. Obrigado, Diberno. A palavra está com você, mano. Bom, obrigado, Davi. Foi bem interessante escutar essas reflexões de Edbergon, né? Inclusive, elas me trazem algumas outras reflexões. Por exemplo, quando Edbergon disse da questão de incluir, né?
não só colocar um monte de pessoas com deficiência junto, eu concordo muito com isso, né? Porque senão a gente cai naquele paradigma, a gente está tentando promover uma inclusão ou somente uma integração dessas pessoas, né? A gente está querendo só dar um espaço a elas, ou a gente quer fazer com que elas aprendam, com que elas se desenvolvam, né? Incluir, de fato, é a gente tentar fazer algo com que essa pessoa não só se sinta incluída, como a gente perceba que ela consegue desenvolver aquelas determinadas atividades, mesmo que seja num ritmo que seja um ritmo dela, um ritmo mais, que em alguns casos pode ser mais acelerado, em outros casos até mais devagar, como é bem comum de acontecer, certo? E pensando na perspectiva da inclusão, né, é interessante a gente pensar mesmo qual é o contexto dessa inclusão, como o Edbergon disse, se é no ensino superior, se é na educação básica, e qual é a perspectiva que a gente tem dessa inclusão. Quando o Edbergon fala dos projetos, né, a gente tem projetos de extensão que são voltados para a prática de educação especial, né, não necessariamente de educação inclusiva, mas existe uma perspectiva da educação inclusiva. Como assim? A gente desenvolve esses projetos na escola de música visando dar oportunidade para esses alunos, principalmente, né, de conseguir um ambiente onde eles consigam estudar música, onde eles tenham acesso a essa modalidade de ensino que não é tão facilmente encontrada, né? Então, se a gente for pensar na educação especial, nessa perspectiva inclusiva, ela está acrescentando, está trazendo oportunidades, ideias, está trazendo novos espaços de pesquisa, né? Tá possibilitando, né, o crescimento não somente da comunidade externa, do desenvolvimento dessas pessoas, como do desenvolvimento das pesquisas, do desenvolvimento do próprio ensino, de metodologias, de ferramentas, de uma porção de coisas que a gente pode utilizar enquanto professores, né? Então, é uma via de mão dupla. A gente não só está incluindo essas pessoas e trazendo elas para o âmbito, por exemplo, da universidade, com esses projetos, mas a gente também está abordando novas ideias e pensamentos. A gente tá numa perspectiva, num avanço, num crescimento muito interessante, né? E uma coisa que a gente tem que pensar, por exemplo, já que a gente tem alunos com deficiências, né? Qual é a deficiência? Quais são as características, as especificidades que essas deficiências nos trazem, né? Ou seja, por exemplo, se eu tenho um aluno com autismo, quais são as características do autismo desse meu aluno e o que ele gosta? Como eu posso chegar nele? Quais são as ferramentas que eu posso utilizar para fazer ele se apropriar de determinado conhecimento, né? Até porque, em alguns casos, por exemplo, os alunos que têm autismo, né? Eles têm uma certa tendência, como eu posso dizer, de ficar vidrado, assim, ter o pensamento muito direcionado para uma determinada coisa. Por exemplo, nós tínhamos alunas lá no Som Azul, tinha uma aluna que ela era fanática por aviões. Então, como é que eu posso pegar esse avião e usar ele como ferramenta para trabalhar a educação musical com esse aluno, né? Trazer algo que é do gosto dele, como a gente costuma fazer, inclusive, com os alunos da escola, né? Trazer algo que é do mundo deles, algo que eles se relacionam, e como relacionar isso com os conteúdos, né? De uma forma atrativa e que vai, de certa forma, fazer com que esse aluno consiga absorver melhor esse conteúdo, né? Aí a gente pensa também que ferramentas que a gente pode utilizar para isso, né? Agora, nesse momento, eu imagino que deve estar sendo um desafio muito grande para todo mundo dos projetos para se adequar a essa nova realidade que a gente está tendo de ensino à distância. Como é que vai ser esses momentos, essas aulas, esse desenvolvimento com esses alunos nessa perspectiva de ensino à distância, né? É uma realidade completamente nova, nos traz ideias e desafios novos, né, enquanto professores, e é um paradigma que a gente só vai ver os resultados das pesquisas, alguma coisa daqui a algum tempo. E vai ser bem interessante, por quê? Porque
a gente, enquanto professor, a gente tem que estar sempre se desafiando, buscando algo novo que nos ajude a encontrar ferramentas novas, a arrumar motivações novas para buscar outras formas de ensino que sejam válidas e dar um significado para elas, né? Bom, e outro ponto que eu achei interessante na fala de Bergman, por exemplo, é quando ele fala da música e surdez, né? Aí eu acho interessante uma coisa que acontece com as pessoas surdas e que está ligado também à questão da própria cultura deles. Eles não se consideram como deficientes. Por quê? Porque para eles, eles só não têm um sentido, mas aquilo ali não diminui as potencialidades deles, né? Então, eu acho que seria muito interessante que a gente tivesse isso para outras pessoas com deficiência, que elas conseguissem atingir esse patamar de pensamento crítico, de pensar assim, não, só porque eu tenho uma determinada limitação de algum, sei lá, de um órgão sensorial, por exemplo, não quer dizer necessariamente que eu sou deficiente, né? Se a gente for pensar num conceito de deficiência amplo, todos nós, em certo ponto, somos deficientes em algum ponto, né? Eu, por exemplo, eu vivo esquecendo as coisas, ou seja, é uma deficiência minha, mas não é porque você tem uma determinada limitação em algum ponto que você deve se considerar deficiente, né? Bom, essas reflexões para mim, são magníficas, assim, porque eu fico perdido nelas. Eu fico pensando, até onde e qual é o processo que eu posso desenvolver para que esses alunos consigam avançar, né? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Se eu tenho um aluno que tem um ritmo lento e eu tenho um aluno que tem um ritmo rápido, como é que eu posso pensar numa perspectiva onde eu consiga avançar com os dois e que eles não se sintam diferentes, né? Trabalhando num âmbito inclusivo. Por quê? Porque a gente sabe que cada um segue determinado ritmo, cada pessoa é única, né? É um indivíduo, mas o ensino ele ocorre de forma coletiva. Então a gente pensa que ferramentas, né, que a gente tem, quais são as metodologias, o que já foi criado. Isso é o que estimula o professor a pesquisar. Então a gente fica nesse mundo de pesquisa, aplica, volta a pensar, vê o que deu certo, traz outros significados e acaba reconstruindo tudo novamente e a gente não deixa de ser professor, né? Tá sempre ali queimando o juízo para tentar fazer as coisas funcionarem da melhor maneira possível. Bom, no caso é isso. Muito obrigado, Maurício. Acho que as falas de vocês se complementam muito bem, né? Assim, pontuei aqui algumas questões, alguns pontos de convergência, digamos. Vocês estão partindo, né, do entendimento de que a inclusão é um processo, né? De que existem particularidades a serem consideradas, tanto com relação às necessidades específicas de cada tipo de deficiência, né, quanto às particularidades do sujeito, né? E aí, a partir disso, né, dessas potencialidades, dos interesses de cada sujeito, né, de repente se coloca como uma estratégia interessante. Fica ressaltado Davi, também. Oi. não, só para colaborar com essa questão da gente compreender o gosto do aluno, né? Qual é o desejo dele, essa atenção maior que ele tem, qual é a temática. E aí o caso que o Maurício falou aí, de um aluno autista com, né, uma ficção assim, por aviões, tinha um caso do aluno autista no projeto Esperança Viva, no São Azul, e estava sendo trabalhado xilofones, e ele estava com uma baqueta, eu com outra baqueta. Então, ele teria que repetir a nota que eu fizesse no xilofone. Só que ele é um aluno não verbal, né? Ele não demonstra, e ao mesmo tempo que ele é não verbal, ele ficava se escondendo, né? Com a baqueta na mão e outra mão escondendo o rosto. E aí teve um momento que a mãe dele, que estava do lado, falou assim, olha, ele gosta de determinado time de futebol. Então, eu peguei e comecei a executar o início da música, do hino, do time de futebol dele. E aí ele começou a executar também as notas.
E aí, quando ele chegou em casa, ele contou para o pai, porque assim, ele é não verbal dentro do contexto lá, né? Mas em familiar, no convívio familiar, assim, a mãe disse que era uma matraca, né? Ele falava pelos cotovelos. E aí ele chegou para o pai e contou tudo, assim, toda a situação que aconteceu sobre a música. E a gente percebe que é necessário perceber esse interesse, como o Mauro estava falando da cultura, né? Minoria, a cultura de massa. Então a gente tem que perceber o contexto social desse aluno, o gosto musical, né? Que é o essencial, e aí a gente consegue desenvolver um bom trabalho, né? Muito bom. Isso é que é o desafiador, né? Assim, né? De integrar tantas demandas. É, e aí Maurício traz a reflexão, né? Que ferramentas dão conta, né? Dessas demandas, né? E aí como é que você pode ir num processo criativo e ir entendendo ali quais ferramentas e materiais são mais adequados para cada tipo de situação. Né? E aí também ficou destacada a questão da diferença entre a integração e a inclusão, né? E aí são falas que partem muito também das experiências nos projetos de extensão, né, da Escola de Música, né, dos projetos que compõem o programa Esperança Viva. E aí direciona para pensar o seguinte, queria saber qual é a percepção de vocês sobre a relevância da extensão. Né? A extensão é um dos pilares, né, da universidade, né, aliado aí ao ensino e à pesquisa. E aí, se for olhar, por exemplo, Edbergon parte, né, da graduação ali e dissertação do mestrado, de um relato ali situado no programa Esperança Viva, né, Maurício também vai partir lá das experiências né, nos projetos de extensão também para pensar na produção acadêmica dele, mas hoje já está mais voltado à questão da graduação, né, como é que acontece a inclusão no ambiente, né, universitário, já no ensino superior. Por outro lado, a gente percebe também que existem alunos, né, que ingressam nos cursos, né, nos grupos de extensão e depois tentam o curso técnico, depois ingressam na licenciatura e tal, de forma que um tripé vai fortalecendo o outro, né? Assim, é difícil pensar nesse contexto de forma separada, né? Mas eu queria saber como vocês identificam e aí, né, a partir das próprias experiências, qual a relevância da extensão nesse processo, né, de fortalecimento e de construção de uma cultura inclusiva. Bom, não sei se... Eu vou começar, tá bom, Maurício? Você Tranquilo, fica à completa. vontade. Assim, o projeto de extensão, dentro do contexto universitário, eu acredito que é um dos mais importantes. Por que eu estou falando isso? Eu não estou diminuindo a pesquisa, o ensino, mas dentro do projeto de extensão, você acaba desenvolvendo o ensino, certo? Num âmbito diferente, né? Universitário, eu falo assim, do ensino da graduação, você está falando do projeto de extensão, mas você desenvolve um ensino, e principalmente nós que somos licenciados, né? As pessoas que trabalham muitas vezes serão professores de música, e então o projeto de extensão, eles trabalham essa parte do ensino, na qual os alunos é uma espécie de estágio, né? Os alunos eles passam por essa situação de ensino para melhorar a questão pedagógica, e dentro dos projetos de extensão vai surgindo as inquietações que a gente falou, né, as angústias, e aí surgem as pesquisas. Muitos dos alunos que fazem parte, os monitores que fazem parte dos projetos de extensão, desenvolvem trabalhos de pesquisa, assim como artigos, participando do congresso, né, da ABEM, AMPOM, e, e a extensão em si, né, que já é uma forma da universidade contribuir para a sociedade de forma bem mais efetiva, né, levar toda essa questão do conhecimento para as comunidades, né, e nesse caso do Esperança Viva, projeto de extensão na qual pôde levar as pessoas com deficiência um ensino de música de qualidade, que a gente fala, não é porque é um projeto de extensão, trabalhando com pessoas com deficiência, que a gente vai trabalhar sem qualidade, não. A gente sempre prezou pela qualidade, né? A questão do local, né? Só em trazer os alunos, as pessoas da comunidade para dentro da universidade, foi algo muito importante. Eu
trago como exemplo o caso de seu Pedro. Seu Pedro, sempre que chegava na segunda-feira, o dia de ir para o projeto, ele falava para todo mundo da família: ó, estou indo para a universidade. Né? Por quê? Porque o projeto é dentro da universidade, então, de fato, ele estava indo para a universidade. E hoje ele é um aluno universitário. Então, o projeto de extensão ele tem essa importância nos 3 pilares, né? Do ensino, ele trabalha essa parte pedagógica, da pesquisa, porque ele, por meio do ensino, gera questões que precisam ser respondidas, e por meio da pesquisa, eles conseguem procurar o máximo de respostas, ou então se aproximar dessas respostas, e o projeto de extensão ele consegue levar para a sociedade, contribuir para a sociedade, levar um conhecimento na qual ele não conseguiria, né, não necessariamente em outros lugares, assim, né, ele conseguiria, a gente está falando de profissionais que estão lá dedicados, com a formação, né, a gente fala de doutores, mestres, que estão se dedicando aí, dando aula para pessoas da comunidade de uma forma bem dedicada e de excelência, né? Então, eu acredito que, assim, a importância do projeto de extensão são trabalhar esses 3 pontos: o ensino, né, ou a pesquisa, e a extensão de fato, que é a obrigação, né, do projeto de extensão. Maurício, obrigado, Bom, Edbergo. bom, eu acho muito interessante as falas de Edbergo. Edbergo, como sempre, vem trazendo ideias muito interessantes. Com relação ao que a gente pensa assim, a gente sempre pensa no tripé da universidade, né? Ensino, pesquisa e extensão. E eu penso, quando a gente fala de extensão, basicamente numa união desse tripé, né? Por quê? Porque dentro da extensão a gente desenvolve pesquisas, né? Não somente com os monitores, a gente propõe materiais, propõe metodologias, traz questionamentos, né? Então a gente está trabalhando dentro da extensão a pesquisa, né? E no caso, por exemplo, dos projetos de extensão da escola de música ali, a maioria deles também é voltado para o ensino. E quando a gente pensa no ensino, ele também vai estar atrelado novamente com a pesquisa. Então, é o tripé que não se afasta, mesmo estando somente dentro da extensão. Quando a gente fala de extensão, a gente está falando de ensino, pesquisa e extensão integrados, né? Com relação ao ensino, quando a gente pensa, a gente tem as duas perspectivas, né? Tem a perspectiva dos alunos da comunidade externa, né? Que eles estão sendo beneficiados com um atendimento especializado, um atendimento muito bem preparado, muito bem pensado, bem articulado, todo voltado para esse ensino e para esse desenvolvimento das potencialidades deles, né? E ao mesmo tempo que a gente tem esse ensino, a gente tem a perspectiva dos alunos de graduação que estão como eu posso dizer, estão ampliando a sua formação, né? Para outras possibilidades, né? Então, a extensão universitária ela vem para resolver algumas demandas da sociedade, né? Por exemplo, a gente tem quais são os lugares, por exemplo, que a gente tem da cidade onde tem ensino de música para pessoas com autismo, por exemplo? São poucos os lugares, né? Ou então para pessoas com deficiência visual, são especificidades muito claras e que até algum tempo atrás era mais raro ainda da gente ver isso na comunidade, né? Em escolas, por exemplo, particulares, né? Então, o que acontece? A gente, através da extensão universitária, vem para tentar solucionar algumas demandas que a própria sociedade nos traz. Por isso que muitas vezes acontece, por exemplo, de alguma pessoa procurar a universidade e falar, não, eu conheço tal pessoa que possui tal deficiência, ele gostaria muito de estudar música, mas não tem onde, e a gente tenta buscar possibilidades de fazer. Como é que a gente pode incluir essa pessoa da comunidade externa, né? Até para causar o que Edbergo disse, né, que é essa aproximação da universidade com a comunidade externa. E que é algo que em algum tempo a universidade até pecou, assim, de ter uma linguagem extremamente acadêmica em alguns pontos, e a comunidade externa, ela meio que fica um pouco distante. Por quê? Porque você não está falando a língua da comunidade, né? Então, de certa forma, alguns
pensamentos, algumas coisas que a gente tem dentro da universidade, que a gente discute dentro da universidade, elas acabam não ganhando espaço suficiente dentro da comunidade externa por conta dessa linguagem. Então, quanto mais a gente conseguir aproximar esses dois mundos, melhor vai ser para as demandas da própria comunidade, né? Que ela vai começar a compreender melhor como é que tem se dado como é que tem funcionado, né? A universidade, por que que ela é importante, por que a pesquisa é importante, né? Por que que a universidade pública é tão importante para o nosso país, né? Por conta desse desenvolvimento de pesquisa. Qual é a universidade particular que vocês conhecem, por exemplo, que desenvolve tanto em pesquisa, tanto em tanta coisa voltada para a comunidade externa quanto a universidade pública? Você, no Brasil, basicamente, você não tem tantas experiências, né? Assim, tá tudo mais concentrado na universidade pública. E é tão triste, por exemplo, a gente ver pessoas defendendo que a universidade deveria ser privatizada, por exemplo. E isso é muito por conta desse afastamento que acontece da comunidade externa e da própria universidade, né? Então, a extensão, ela tem esse papel de aproximação, né? E, além de só aproximar, causa esse sentimento que Edbergo, inclusive, falou de que aconteceu, por exemplo, com o seu Pedro, né? Dessa apropriação da universidade, né? Eu vou para uma reunião da universidade, né? Eu faço parte de um grupo da universidade, né? Então, a gente consegue perceber que a universidade, ela é para todos, de fato, né? Não somente para aqueles que conseguiram passar em algum curso ou algo do tipo. Não, mesmo que você não tenha passado, você ainda tem algo que você consegue fazer dentro da universidade através da extensão, né? E eu acho, assim, o ponto mais relevante mesmo, essa questão da dualidade, né, de oportunizar os alunos terem essas vivências e de conviver dentro da universidade, ao mesmo tempo em que você traz perspectivas novas de ensino para as pessoas que estão passando por sua formação inicial ou até uma pós-graduação, algo do tipo, né? Bom, seria isso. E uma coisa que eu esqueci, pessoal, é que o projeto de extensão ele acaba desenvolvendo o senso crítico tanto para os monitores, professores, como para os alunos. Eles acabam compreendendo o quão é importante a sua participação dentro da sociedade. Né? Na live anterior, eu disse, vamos invadir os espaços, né? Falou essa ideia. Então, eles acabaram compreendendo que eles estavam ali não apenas como uma bondade nossa de professor, algumas pessoas pensavam isso, né? Falaram assim, vocês são pessoas boas que estão trabalhando com as pessoas com deficiência. Não é o ato, você é uma pessoa boa por si mesmo e não pelo ato que você está realizando. A gente acreditava em cada aluno e a gente hoje vê o resultado, né? Vários alunos do projeto Esperança Viva dentro das universidades, pessoas como o Gessé, que já está atuando, concursado no estado, professor. Então, assim, a gente acaba desenvolvendo nos alunos esse senso crítico e o desejo de querer superar os desafios. Né? Esse é um ponto que eu esqueci de falar, mas que eu acho importante, o papel do projeto de extensão. Obrigado, Maurício, pela fala. O que me ocorreu agora é que a entrada também das pessoas com deficiência no ambiente universitário impulsiona, né, para que a gestão universitária pense realmente nas formas ali de promover a inclusão, porque educação é um direito, né, de todos, assegurado lá na Constituição de 88. Então, na medida em que as pessoas vão ocupando os espaços, né, a gente, quem está, né, os professores, o corpo docente, vai tendo, né, assim, que realmente pensar em estratégias que deem conta disso da melhor forma, né, dessa inclusão. E aí, entendendo, mais uma vez, é um ponto que a gente sempre retoma, né, mas entender que incluir não é só matricular, né, a pessoa, né, inclusão é o processo, então vai pensar em materiais, vai pensar na cultura, né, vai pensar na acessibilidade, né, são muitas frentes, né, que precisam ser providenciadas, mas entendo que é um caminho sem volta, né, felizmente, assim, né, porque cada vez elas vão estar mais presentes, né, nesse espaço, e aí demanda, né, realmente fortalecer essa cultura inclusiva aí para as próximas gerações.
É, e aí, falando partindo dessa percepção do contexto, né, e dos contextos de ensino, Edberg mencionou na live passada que atua também como professor, eu também mencionei hoje aqui, né, na leitura do release, Edberg vem atuando como professor de música da educação básica, né, em um município aqui no Rio Grande do Norte. E aí, Edberg, eu queria que você trouxesse para nós alguns aspectos, algumas nuances da inclusão da educação especial, inclusive, né, de música nesse ambiente. E aí, né, trazendo, de repente, aí, aspectos voltados à adaptação de materiais, práticas pedagógicas, experiências e tal. Na sequência, eu gostaria que o Maurício comentasse a sua fala, tentando fazer um paralelo, né, com o ensino superior, né, que vem sendo objeto de estudo dele, então, de repente, pontuando aí questões que surjam e que sejam também pertinentes, né, para esse momento, tá bom? Certo. Eu sou professor da Escola Municipal de Parnamirim e, assim, o contexto é um pouco diferente do projeto de extensão Esperança Viva. No projeto de Esperança Viva, você trabalha num projeto que você tem uma gama de alunos com uma mesma deficiência, né, dependendo do projeto que você escolheu. No meu caso, Esperança Viva, ensino de alunos cegos, e aí você tem como se aperfeiçoar, procurar pesquisar muito sobre uma determinada deficiência. Quando você vai para o ensino público, o ensino regular, você vai receber os alunos, tanto os alunos neurotípicos, os alunos ditos normais, como os alunos com deficiência. E muitas vezes esse aluno não tem nenhum diagnóstico, não tem nenhum laudo comprovando que tipo de deficiência esse aluno tem. Acabam todo aluno que tem um pouco é, autismo acaba colocando no mesmo balaio, né, no mesmo sacola. Então, assim, chega um aluno, eu acho que ele é autista, mas não tem nenhum diagnóstico, dependendo da situação do aluno, né, a situação social, ele não tem a condição, não tem condições de saber, né, de ir no médico, não, ou até o conhecimento mesmo, que a rede pública de saúde promove isso, esse laudo, mas eles não têm esse conhecimento, né, sobre isso. E é o que acontece? Você, enquanto professor, dentro de uma sala com vários alunos, né, sem uma deficiência aparente, e aí tem alguns alunos com essa deficiência. No caso de Parnamirim, lá é contratado um monitor que fica com o aluno, não é? Esse monitor é responsável pela parte pedagógica, então ele acompanha o aluno em todas as aulas, e aí o professor faz esse trabalho de adaptação de materiais, repassa para o monitor trabalha dentro da sala, só que é sempre incluído. O aluno não pode sair da sala, ele está lá dentro da sala. Em algumas situações é mais complicada. Quando o aluno, um exemplo, eu tive um aluno com TDAH, um aluno muito agitado, né? Quando não tomava o medicamento lá, era quase impossível dar aula, assim, de uma forma, mas, assim, como eu tive essa experiência dentro da Esperança Viva, eu nunca fui de falar assim, meu Deus, não dá para dar aula porque esse aluno está aqui. Não, era o contrário. Eu falava assim, eu só vou dar aula a turma mesmo efetivo se eu conseguir dar aula a esse aluno. Em algumas situações, caso de prova, né, alguns trabalhos, era necessário ele ir para uma sala específica com monitor e aí com o meu auxílio, né? Mas com relação assim à inclusão, de fato ainda é um pouco conturbado, né? Muito lento essa inclusão, lenta, mas é necessário ter essa boa vontade do professor, né, essa experiência de não se desesperar diante da situação, você saber que o aluno ele está aprendendo mais da forma dele, como o Maurício também falou aí, muito bem, que cada um aprende da sua maneira, e a adaptação de materiais, infelizmente, ainda é muito pouco, assim, né? Mas acontece. Por quê? Porque a gente tem um setor uma sala multifuncional, chamada, né, multifuncional, que trabalha com alguns profissionais da área da educação especial, de forma geral, que trabalham essa adaptação, né? É um trabalho ainda lento, mas como
o exemplo que eu usei de Esperança Viva, a gente pensa sempre a longo prazo. E uma coisa boa dentro da escola que eu trabalho, no município de Parnamirim, é que eu trabalho aulas de música, não necessariamente a arte em geral, né? Igual algumas escolas querem impor ao professor de música que ele dê aula de teatro, de dança, artes visuais. Isso está incluído dentro das artes. A gente consegue trabalhar um pouco sobre as diversas áreas, mas a minha especialidade é música, então eu consigo trabalhar com os alunos, tanto os alunos sem deficiência como deficiência, a educação musical. E aí, todo semestre, os alunos que estão fazendo estágio na universidade, muitos alunos que estão fazendo estágio vão para lá, né? Eu já recebi, assim, 10 alunos, né, em várias turmas diferentes, e eles se surpreenderam com relação ao ensino para as pessoas com deficiência dentro da escola, porque eles perceberam que existia um monitor com esse aluno, a gente dava uma atenção especial a esses alunos dentro da sala de aula, conseguiu incluir eles, né? E aí eu trago como exemplo o caso eu vou citar o nome aqui, que acho que é importante falar o nome das pessoas, a aluna Vitória, ela é aluna com deficiência visual e, ao mesmo tempo, deficiência física, né? Deficiência motora. E a gente trabalhando na ciranda dentro da sala de aula. Então, foi feito a divisão da ciranda, era um cano trabalhando na ciranda, casa de farinha, e aí fazia 2 círculos, e eles dançavam essa ciranda em círculo, né? Que é o caso da dança da ciranda, mas eu estou descrevendo para melhor compreensão. E aí, enquanto o círculo maior girava para um lado, o círculo menor girava para o outro. E a aluna, ela conseguia ficar em pé, mas ela não tinha uma coordenação motora, né, física. E o que foi feito? Foi feito um terceiro círculo, ela mais a monitora no centro, né, desse círculo, e aí ela cantava a música e realizava a ciranda, dançava a ciranda no andamento dela, na condição dela, física dela, que ela conseguiu, e no final, assim, ela se sentiu altamente incluída, porque ela estava no grupo, né? No grupo. E ela participou de toda a atividade. Então, foi uma forma que a gente adaptou a atividade, observando a condição, né? A necessidade que essa aluna ela precisaria para ser incluída. Então, muitas vezes, não é só ir, você vai lá para outra sala fazer outra atividade porque você não consegue fazer isso. Não, a gente tem que pensar numa forma de adaptar. Nem que a gente modifique todo o sistema para que essa pessoa seja incluída, né? Eu acho que, assim, quando a gente tem esse pensamento sensível de querer mudar toda a sociedade para que a pessoa com deficiência seja incluída, eu acho que esse é o caminho. E não tentar mudar a pessoa com deficiência para ela ser incluída dentro da sociedade, não é? Mas essa foi a experiência que eu vivi lá, que eu estou vivendo dentro da escola de ensino regular, e que todo dia é uma batalha para que a gente possa, né, desenvolver a cultura de inclusão dentro da escola. E eu acho que, assim, está sendo os primeiros passos, e acredito que vai contagiar toda a rede municipal lá, quando eles perceberem que, de fato, está acontecendo a inclusão musical, né, e inclusão social na escola. Muito bom, Edberno. Mauri. Bom, vamos lá. Edbergon, como sempre, vem com as ideias muito interessantes, né? Aí, quando a gente parte para o ensino superior, né? A gente percebe basicamente que tem avançado, né? Essa questão da inclusão no ensino superior. As pessoas com deficiência, elas têm conseguido entrar na universidade, né? E, em alguns casos, elas conseguem ser incluídas, em outros não acontecia. Mas a partir do momento em que a gente teve, por exemplo, o surgimento de uma política de cotas para pessoas com deficiência, né? As universidades elas estão se vendo obrigadas a tentar se adequar a uma realidade que envolva essas pessoas, que tenha essa nova realidade imposta, né? Então a gente tem a política de cotas que ela trouxe uma nova realidade para as universidades, né? Principalmente para aquelas que ainda não desenvolviam coisas tão focadas nesse sentido, voltado para a inclusão, estão se vendo, né,
numa realidade onde elas precisam incluir, então elas têm buscado pesquisas, têm buscado apoio de outras instituições, outras universidades, vendo exemplos do que deu certo, o que não deu certo, e nesse ponto a gente tem a UFRN como sendo referência, pelo menos a gente vê na área de música, é muito referência mesmo, né? Eu conheço pessoas que fizeram e que fazem mestrado, por exemplo, em outros estados, e eles sempre dizem, a UFRN é referência quando a gente pensa em inclusão, né? E quando a gente tem esse aluno chegando na universidade, né, o pensamento é aquele, o que a gente precisa para fazer esse aluno ser incluído, né? E quando a gente pensa em ser incluído, não é somente de, tipo, dar as possibilidades, né? Isso aí para mim, é o básico, né? Mas o que faz esse aluno se sentir também incluído, né? Porque, querendo ou não, a gente precisa fornecer os materiais, trabalhar com novas metodologias, tem toda uma questão de, tipo, dar um suporte aos professores que ainda não tiveram esse contato, né? Desenvolver pesquisas voltadas para essa inclusão, mas tem toda a perspectiva de como a gente pode ajudar a comunidade acadêmica, né, a receber esses alunos com deficiência, né, para fazer com que eles se sintam também incluídos. Porque, querendo ou não, essa relação cultural que existe, de opressão até com as pessoas com deficiência, que acontecia muito mais no passado, elas chegam em um espaço onde elas não são, como eu posso dizer, maioria, né, e é um espaço que muitas vezes não está preparado para elas. E o que é que faz esses alunos seguirem em frente, né? É os esforços e toda a junção de práticas, né, que são desenvolvidas pela comunidade acadêmica como um todo. Não somente dos professores, mas também do pessoal da própria instituição em geral, dos coordenadores, dos outros alunos, né? Então, tem toda uma construção, uma readequação desse universo. E quando a gente vê isso, por exemplo, na escola de música, a gente vê que já está tão natural, né? Acontece de forma tão natural, que a gente considera basicamente como tendo ali já se desenvolvido algo que eu chamaria de cultura inclusiva. Por quê? Porque a gente já absorveu essas ideias, a gente já construiu esses pensamentos, né? E focando um pouquinho mais quando a gente pensa na adaptação dos materiais, a gente tem que focar em quais são as especificidades desse aluno, né? O que a gente precisa trabalhar para fazer esse aluno ter o suporte básico, né, para conseguir fazer esse curso. Por exemplo, a gente tem lá no Sembraim todo um aparato que a gente desenvolve para quê? Para dar um suporte aos professores, para conseguir adaptar, por exemplo, partituras para os alunos. Então, isso requer toda uma preparação, requer que o professor também se empenhe em mandar o material antecipadamente, né? Para que haja tempo hábil de fazer tudo correr nos conformes, né? Então, tem essas especificidades de cada aluno. Por exemplo, se eu tenho um aluno que ele vai precisar de uma descrição de determinado material, então a gente vai trabalhar com essa descrição. Se a gente tem uma aula onde o conteúdo é extremamente visual, isso eu vi lá na universidade, porque eu sou da turma de GESE também, né? Então eu via que alguns professores tinham muita dificuldade com essa relação. Por exemplo, você está tendo aula de harmonia, e como é que eu vou passar essa harmonia, que é algo extremamente visual, a gente vê as notas lá uma em cima da outra. Como é que eu vou fazer isso para um aluno com deficiência visual? Como é que é essa perspectiva, né? Então, são muitas realidades, são muitas possibilidades, são muitas coisas que a gente deve discutir, pesquisar e estar sempre aberto a buscar, né, novas ferramentas. E aí vem aquele pensamento, né? Qual é o papel do professor também, né, nessa inclusão? Porque o professor é o cara que está ali em frente à turma, é o cara que está organizando todo o pensamento ali, como eu posso dizer, guiando a construção desse conhecimento por esses alunos, né? Está dando esse suporte. E se o professor ele não tiver esse pensamento de
como é que eu vou incluir esse aluno, né? Quais são as potencialidades que esse meu aluno tem? Que ferramentas eu posso usar para que ele se sinta também incluído? Esses alunos, eles de certa forma podem se sentir, como eu posso dizer, prejudicados, né? E isso aconteceu, por exemplo, a gente tem Edbergon aí que também conhece, por exemplo, o exemplo de Vanessa, que fazia estatística, né? Que ele citou inclusive na outra live, que era algo triste, né? O que aconteceu com ela no outro curso. E, inclusive tem um depoimento dela num livro que foi lançado aí pela Escola de Música, onde ela faz uma carta aberta aos professores, a, falando sobre o quão importante teria sido se ele tivesse uma postura diferente, né? Então é algo que a gente vê que influencia demais, né? É a própria questão cultural. A gente tem que transformar o nosso pensamento com relação às pessoas com deficiência, como pensando assim, ela está aqui, é um espaço que também é dela, é importante ela estar aqui, ela está mudando a realidade do que acontece dentro da universidade. Então a gente tem que pensar nisso como sendo algo natural e não ficar pensando em não, ele não vai conseguir, não, como, o que que eu vou fazer pelo amor de Deus? Não, vai, pesquisa, o professor está aí para pensar também nessa perspectiva de, bom, quais são as ferramentas que eu tenho, né? Então colocar tudo na mesa, pensar e também às vezes ser humilde para chegar para o próprio aluno e fazer assim, como é que eu posso lhe ajudar, né? Ouvir do próprio aluno, porque às vezes a gente pensa, cria bilhões de estratégias, mas às vezes não funciona para aquele aluno. Então, às vezes a gente tem que ser também humilde de chegar para o aluno e faz, me ajude a lhe ajudar. O que que eu posso fazer que você acha que pode funcionar para você, né? Então a gente tem que estar aberto a essas outras possibilidades. E, no mais, eu acredito que é isso. A gente tem que ter a mente aberta e as pesquisas elas vão surgindo, né? Os questionamentos vão surgindo de acordo com o que acontece na nossa sociedade. Obrigado, Maurício. Agradeço pelas falas de vocês, né? Trazem apontamentos muito relevantes. Acho que quem é da educação musical, né, que vem se debruçando aí sobre esse tema, né, da educação especial inclusiva, pode sair daqui com a cabeça realmente sentindo mais instigado a pensar de forma mais aprofundada, né, sobre esse processo de inclusão. Acho que os apontamentos de Maurício são muito pertinentes nesse sentido de pensar na subjetividade da coisa, né? Assim, olha, tem esses aspectos aqui que tem que se preocupar, mas o acolhimento, a postura, né, essa questão da atitude, né, entra aí no ponto das barreiras atitudinais. Isso aqui, de repente, né, é o ponto-chave aqui da inclusão. E aí, como é que se fomenta isso, né? Como é que se mobiliza para fortalecimento dessa cultura? E, por outro lado, Edbergon já vai trazendo pistas aí de que mostram, assim, olha, já existem práticas sendo, né, implementadas em diversos contextos, né? Então, quem se dispõe, né, assim, e quem se deparar com essas demandas, né, dentro de sua sala de aula, já vai ter um material interessante e essa troca de experiências é muito enriquecedora, sabe? Eu acho muito bacana trazer né, e deixar registrado de alguma forma aqui esses relatos, porque aí vão servir com certeza de subsídio para pessoas que vão se deparar ali pela primeira vez, né, com situações e né, no primeiro momento podem se sentir perdidas, mas, né, a gente espera que elas, né, passem aí entendendo aí que já existe uma série de práticas que podem ser, né, adotadas e adaptadas, claro, né, aos respectivos contextos, mas assim, não se está partindo do zero, né? Já existe material muito interessante para que deixe algumas pistas aí de atuação. Então, eu peço que vocês façam as considerações finais, estamos caminhando para o finalzinho da nossa live, e aí no final vou fazer os informes, tá bom? Tá certo. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a Davi, a Gaminon, as pessoas que estão aí, todo o apoio, né? Agradecer novamente a professora Catarina Chin, Elizabeth, né? Aos meus amigos do Esperança Viva, monitores, Maurício aqui, que Maurício é uma pessoa bem coerente com suas palavras, bem consciente do que está falando,
até porque não fala só apenas por meio da pesquisa, mas por meio da prática, que eu acho altamente importante isso. Você conciliar esse conhecimento empírico, esse conhecimento didático, com um conhecimento de pesquisa. Né? Isso é o mais essencial. E assim, uma coisa muito boa que eu gostaria, assim, importante, é que todos os professores que estão nas escolas, que têm um aluno com deficiência, comecem a olhar esse aluno de uma forma mais sensível e abra espaço para que os alunos da licenciatura realizem o estágio nessas escolas, porque eles precisam vivenciar essa prática e eles vão compartilhar todo esse conhecimento dentro do estágio e eles vão utilizar quando forem professores de fato, né, de maneira efetiva. Então, assim, gostaria de agradecer pelo convite e sempre que puder, né, participar daqui, eu estarei à disposição, tá bom? Bom, eu gostaria de agradecer também novamente essa oportunidade, a gente ter esse tempo para a gente poder discutir, trazer nossos pensamentos, nossas ideias, nossa relação com esse meio que eu tenho tanta ligação, né? Edbergon também, agradecer Edbergon pelas palavras, pelos momentos que a gente para também para conversar e discutir sobre tudo, né? A professora Catarina por ter sempre me estimulado, né, nesse quesito, a Elizabeth também, todo o pessoal do Sembraim, Davi, que está aqui sempre tão focado em tudo, né, participando em tudo, Agamenon, que por mais que ele esteja hoje trabalhando aqui por trás das câmeras aí, né, também está sempre muito dedicado, né, sempre muito dedicado àquilo que ele está fazendo, e a todo mundo que se envolve, né, nesse meio e que quer fazer com que as coisas aconteçam, né? E eu queria deixar também um recado, assim como Edbergon, né, para os professores em geral, não precisa nem ser só da educação básica, até do ensino superior, né? Não vejam esses alunos com deficiência como sendo um obstáculo na sala de aula, como sendo algo que vai lhe trazer dificuldades, né? Vejam a estadia desse aluno lá como um desafio para você. Como é que eu posso fazer para que esse aluno consiga sair daqui melhor, né? Qual é o meu papel? O que, que eu consigo fazer para esse aluno evoluir? Então, o pensamento é sempre esse. Pense na frente, não fique colocando bloqueios. Pense naquilo que você pode construir, né? Eu, no mais, queria agradecer novamente, né, o espaço e desejar a todos uma boa noite. Obrigado, Maurício. Obrigado, Edbergon. Antes de irmos para os informes finais, o Jonatas, né, esteve acompanhando aqui a live e coloca aqui nos comentários que a Escola de Música da UFRN é referência no Brasil na inclusão no ensino superior. A Jonathan sempre está conosco nos encontros sobre música e inclusão, então está aqui também acompanhando nesse momento. E aí um informe importante, na próxima semana nós faremos um pequeno recesso das nossas lives, né? As lives vêm acontecendo às segundas, quartas e sextas, e aos sábados também. Faremos um pequeno recesso e retornaremos no dia 10 de agosto, uma segunda-feira, e aí voltando muito bem, né? Porque teremos aqui conosco a professora Cláudia Cunha, que é professora da Escola de Música da UFRN e atualmente coordena o Coral Vivendo o Canto, né, que trabalha com inclusão e perspectiva de música de coral. E teremos também a professora Natália Domingos, né, que vem trabalhando com ensino de flauta doce para pessoas com deficiência visual, né, nos projetos do programa Esperança Viva, né, e mais especificamente no grupo Esperança Viva. Então, contamos com a presença de todos, dia 10 de agosto, né, 21 horas e 30 minutos, aqui no canal do Sembraim. E aí, de repente, essa semana é uma boa oportunidade para ir se inteirando das conversas anteriores, né? Todos os vídeos estão aqui disponíveis na lista de vídeos, aqui no canal do Sembraim, no YouTube. Então, deixem seus comentários, né? Se inscrevam no canal, né? E para qualquer sugestão, dúvida, né? Entre em contato com a equipe de Sembraim, né? A Agamenon está sempre muito antenado, como o Maurício colocou, está sempre muito antenado nessas demandas e a gente vem procurando aprimorar esses momentos, né? E tentar construir aqui um material que fique, né, com a melhor qualidade possível, certo? Então, agradeço mais uma vez pela disponibilidade do Edberg e do Maurício, momentos muito interessantes, muito importantes aqui nesses 2 sábados,
E me despeço desejando boa noite, desejando que todos fiquem bem, né? Se possível, fiquem em casa. E é isso, pessoal. Até logo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.